eu tenho uma ligação muito forte com o mar, pronto, eu era mergulhador, não é? E faço um bocadinho a minha vida, eu tenho o meu próprio estilo de vida, não é? Que é, eu tenho, também tenho pomares, gosto muito da natureza, quando o mar está bom gosto de mergulhar, apanhar o meu peixinho, não compro peixe, o peixe que eu tenho é o que faço caça submarina, tento viver um estilo de vida saudável e, e essa conexão entre mar, natureza, jiu-jitsu, acho que no meu caso está muito ligada, é um estilo de vida e claro que às vezes para ir buscar um bocadinho lá atrás a conversa, não é? Um americano, um estrangeiro ou um gringo que venha cá e que veja este estilo de vida, não é? Eu tenho atletas meus que às vezes vão fazer caça submarina, vão andar de barco, vão mergulhar, vão fazer surf, vão fazer outros desportos e depois ainda vão para o seu trabalho, ainda vão ali ao ginásio, depois ainda vão fazer jiu-jitsu. Nós num dia conseguimos fazer várias coisas, não temos trânsito, temos tudo à mão, é tudo perto. Boas, malta, bem-vindos a mais um episódio, 60 episódios, maltinha, não é brincadeira. Na verdade, esse daqui é 61 episódios já gravados, né? Mas pronto, como não foi no ar, estamos aqui a comemorar aqui que já gravamos 60 episódios. Então, peço aos senhores, curta, comente e compartilha. Só assim nosso projeto vai nos ajudar e ajudar também os senhores, que é da visibilidade ao desporto de combate. Manual do Desporto, quem que é o convidado de hoje? Mestre Machado, ou seja, conexão continente Açores, conexão com as ilhas, neste caso, Ilha Terceira, correto? Correto, exatamente. Ok, pergunta da praxe, e porque isto até é uma das nossas intenções, é alargar o máximo possível o programa, o podcast, a toda a extensão de Portugal e língua oficial portuguesa, todos os países de língua oficial portuguesa também, e muitas vezes as nossas ilhas são esquecidas para muita coisa. E, portanto, este programa tem a sua significância por isso mesmo. Mas a pergunta é, como é que o desporto de combate, em que idade é que o desporto de combate entra na tua vida? É assim, entraram se calhar um bocadinho tarde para aquilo agora que eu tenho os meus alunos e até os meus próprios filhos, não é? Que iniciaram com 3, 4 anos. E eu iniciei por volta dos 18 anos, dos 18 para os 19. Foi quando eu nasci cá na Ilha Terceira, não é? Mas eu saí daqui com 15 dias e sempre morei toda a minha infância no Porto, não é? A minha infância e juventude no Porto. Depois eu, aos 18 anos, fui para Lisboa, ingressei na Escola de Fuzileiros e depois fiz o curso de mergulhador de combate. Estive lá 7 anos e após eu terminar o curso de mergulhador de combate, já tinha dois camaradas meus e amigos já faziam jiu-jitsu, então incutiram-me o bichinho e eu comecei mal, acabei o curso, comecei logo no jiu-jitsu. Nunca tiveste contacto com outros esportes de combate ou outras artes marciais? Não, já tive, na altura que eu mal comecei no jiu-jitsu, eu também tinha um amigo meu que é do Porto, é de Matosinhos, ele fazia boxe no Porto, cheguei a fazer uns treinos de boxe com ele. Entretanto, também em Lisboa era muito comum haver também treinos de MMA, mas nunca nada a sério. São uns treininhos e também alguns treinos de judo, mas o foco sempre foi o jiu-jitsu e sempre quis crescer dentro do jiu-jitsu. E agora a pergunta do milhão: qual é o encanto do jiu-jitsu? É pá, isso, pá, se calhar o encanto do jiu-jitsu, se calhar o que eu tenho aqui à minha volta, não é? Que é, pá, é um sonho para qualquer atleta, qualquer professor, qualquer praticante de jiu-jitsu, não é? Eu ter a minha própria academia em casa. Eu tenho uma quinta e consegui construir a minha própria academia dentro da minha quinta, da minha casa, vá, digamos assim. Boa. Exatamente. Tu, portanto, fazes uma carreira, acabas por fazer um trajeto militar. Exato. E, Exato. e esses valores militares são comuns, têm muitos valores militares comuns aos valores das artes marciais. Isso ajuda. Claro que sim, isso eu acho que os valores militares, os valores das artes marciais no geral, não é do jiu-jitsu, pronto, em geral, que é o que eu pratico, mas em termos das artes marciais no geral,
é um pouco comum, não é? Porque no caso do jiu-jitsu, não é? O jiu-jitsu praticamos o jiu-jitsu brasileiro, mas anteriormente era o jiu-jitsu japonês, o jiu-jitsu tradicional, não é? Era a arte marcial, vá, digamos assim, dos samurais, não é? Um samurai era um guerreiro, era um militar, não é? Então, acho que esses valores nunca se perderam, do Bushido até agora mantém-se, não é? Por isso, acho que sim, acho que a resposta está correta, sim. Ô Machado, em que altura tu regressa para a terceira? É assim, eu saí da Marinha, agora se não me perco nas datas, que eu já fiz muita coisa depois de sair da Marinha. Mas eu saí da Marinha em 2014. Eu saí em 2014, e eu ia para o Brasil, que a minha mulher é brasileira, ia para lá mesmo viver. Entretanto, mal saí da Marinha, foi no dia a seguir, basicamente, já estava a fazer as malas para ir para o Brasil e ligaram para ir para a África. Então fui para a África fazer lá uma temporadazinha, tive lá um aninho. Também abri lá uma academia de jiu-jitsu, até hoje ainda fazem lá jiu-jitsu. E só depois de eu sair da África, que fui também mais um tempinho para o Brasil, fazer estive lá um ano também. E só depois, em 2017, mais ou menos, é que regressei à Ilha Terceira e pronto. Atirei a âncora ao fundo e o navio não saiu. E tu se torna o faixa negra já aqui ainda, quando estava na altura em Lisboa? Não, eu saí de Lisboa, era faixa roxa. Depois tive esse tempo todo como faixa roxa, também não estava a ser seguido pelo meu professor, não é? Sempre treinei em várias academias, só depois de ter a minha academia cá, que depois fui graduado a faixa, primeiro marrom e depois faixa preta, posterior. Boa, boa, boa. Tu, quando vais para a temporada para a África, vais ao serviço da Marinha ainda, vais como militar? Não, não, eu fui como civil já. Ok. Para que país é que foste? Eu fui para o Togo, faz fronteira ali com Burkina Faso, Gana e Benin. É um bocadinho, se calhar, nomes um bocadinho fora do comum para quem não conhece um bocadinho da geografia da África, não é? Mas fica ali mais ou menos no centro, no Oceano Atlântico, ali um bocadinho perto do Equador. É um sítio bom, vá, digamos assim. Portanto, um país que não tem ao contrário do Brasil e de outras ex-colónias que tinham língua oficial portuguesa, tu vais para um país que não tem língua oficial portuguesa e mesmo assim começas a lecionar e a linguagem não é uma barreira? A linguagem, claro que é uma barreira para tudo, não é? Mas o jiu-jitsu é muito corporal, não é? Então é fácil de lecionar e depois nós darmos aulas, não é? No meu caso de jiu-jitsu, não é? Também faz-nos desenvolver mais rapidamente o contacto com outras línguas e aprender também outras línguas. Naquele caso era o francês, não é? Não sabia falar francês. E ao fim de um ano lá, não digo que falo francês fluente, mas consigo perceber, consigo me expressar. Sempre consegui ter tudo aquilo que eu queria e consegui perceber tudo o que me queriam transmitir, que isso é bom. Pai, eu costumo dizer, como a minha família lá do meu pai é angolano, e a geração, os antecedentes é tudo de Angola, portanto, eu conheço bem a realidade da África Negra, aquela África subsaariana, depois Exato. da Sahara. E eu costumo dizer que quem se adapta à África Negra, àquele caos organizado, que eles entendem-se no meio da confusão, quem se adapta à África, adapta-se a tudo. Concordas comigo? Epá, concordo, e eu muitas vezes utilizo isso que estás a dizer para a minha vida, não é? Às vezes temos problemas no dia a dia, não é? E às vezes eu ponho-me a pensar quando estava lá, quando via problemas que as famílias viviam, que as próprias pessoas viviam, e nós vivemos no paraíso, nós não nos falta nada, o que nos falta é saber viver, não é? Porque eles com pouco são felizes e sabem viver, e às vezes nós temos tanta coisa e às vezes não aproveitamos a essência da vida e não usufruímos da vida ao máximo, que acho que é o que é preciso hoje em dia, um bocadinho. Acho que reclamamos demais. Exato, exato. Eu me vejo, às vezes, em casa e converso com a minha esposa sobre isso, e é natural do ser humano. Pronto, às vezes a gente está reclamando por tanta coisa e no fundo não é nada, Exato, né? Temos tudo ali a nosso dispor. exatamente, exatamente, exatamente. É engraçado,
estamos a falar do mundo ocidental, Europa, falaste da África e falaste do Brasil. E eu tenho uma opinião muito concreta que o Brasil é um bocado das duas realidades, é o meio. O Brasil é um bocado do Ocidente e é um bocado da África. É um bocado confuso, é um bocado para o desenrasque, como os africanos fazem, que é tudo no desenrasque, mas tem algumas coisas organizadas como nós temos. Eu acho que o Brasil fica ali no meio da confusão. Claro que sim, claro que sim. Eu concordo contigo, eu vejo um bocadinho isso, não é? O Brasil tem muita população negra, não é? Que vinha dos escravos, até eu tive num forte português que era no Benin, que prontos, comprava os escravos, não é? Tribos, e depois levava-os para o Brasil, e depois cheguei a estar no forte do Brasil, em Salvador da Bahia, onde recebiam os escravos, não é? É um percurso da história bastante interessante que tive nos dois polos, mas pronto, é sinal que o mundo está conectado e tem uma história, não é? E essa história hoje em dia, se calhar, é interpretada pelas próprias populações, não é? Com a vida cotidiana, não é? Tem um bocadinho, cada população tem um bocadinho da cultura para trás, não é? Olha, mas tu com tantas viagens e com tantas saídas de um lado para o outro, não tiveste muito tempo para apostar na competição, na carreira desportiva? Não, não. Embora eu goste e incentive muito os meus alunos a competir, posso dizer que tenho uma equipa forte e com um bocado de alunos a competir. Posso dizer que no último campeonato nacional eu levei mais de 20 atletas a competir aqui da ilha. Aí há equipas do continente que às vezes levam 5, 7, 2, 1, algumas não levam nenhum. Claro que há equipas grandes que levam grandes quantidades, não é? Mas eu para a minha equipa, não é? Para onde eu moro, levar 20 e tal atletas, não é? De avião para ir competir, claro que é bom. Mas no meu caso, claro que como eu era militar, não é? Estava sempre em muitas missões e nunca conseguia planear a minha vida, não é? Fiz alguns campeonatos, nada muito sério, nem levei muito à frente a competição, se calhar como eu queria. Tentei ir a alguns, aqueles máximos que eu conseguia, mas claro, depois no meio dessas viagens todas era complicado para mim competir. Depois, no caso, eu quando cheguei cá à ilha, claro que fiquei um pouco estagnado, não é? Não tinha ninguém para competir. O meu objetivo principal não era eu competir, era crescer a equipa e levar atletas a competir. E no meu caso, pronto, ver os meus filhos crescer e vê-los a competir, que já aconteceu. E claro que é o maior orgulho para mim ver os meus filhos a competir, mais do que se calhar eu fosse campeão mundial. Prefiro que os meus filhos sejam campeões nacionais, campeões europeus, do que eu próprio ser campeão mundial, não é? Acho que é uma semente muito boa a gente plantar. Quem diz os meus filhos, diz os meus atletas, não é? É uma semente muito boa a gente conseguir plantar e agora colher os frutos e eles próprios escolherem os frutos deles. Nós temos um aluno teu em comum, um amigo, não é? O Florim, que Exato. sempre que cá vem vai treinar connosco ao Bessa. Pá, embora eu acho que ele faz parte da turma dos gajos perigosos, porque treinam às 7 da manhã, e eu acho que quem treina às 7 da manhã é um bocado esquizofrénico e com um bocado homicida, porque treinar às 7 da manhã é de maluco, mas pronto. Mas ele gosta de treinar às 7 da manhã. Eu é que lhes digo que aquilo é a turma dos perigosos, porque às 7 da manhã é preciso ser focado, mas eles gostam. E ele é um dos casos que tem tido muito sucesso desportivo nas competições. Ele é bastante dedicado, mas é de louvar como é que uma equipa de uma ilha pequena consegue chegar aos grandes, neste caso, às duas grandes competições que existem e se acabam os resultados. É pá, sim, sim. No caso do Florim, claro que sim, ele é um competidor, é um atleta competidor, né? Pai de família também e profissional na sua área. E claro que o jiu-jitsu é uma ligação no meio da vida dele toda, não é? E é uma pessoa que sempre se dedicou ao jiu-jitsu, viu os valores do jiu-jitsu, viu a vida que ele tinha antes do jiu-jitsu e pós o jiu-jitsu, e quem dá valor a esses valores, não é? Claro que colhe os frutos para ele próprio, não é? Para ele e para a sua vida. Mas também tocaste nos casos dos dois principais campeonatos, mas também já tenho levado atletas aos campeonatos europeus, também de massa, já tem campeões europeus de Master. Agora recentemente também vai um atleta meu agora ao Mundial Master em Las Vegas, vai lá, um faixa azul, também tem tido bons resultados. E tem pessoal às vezes que vai a um país, vai lá competir,
já começa a ser uma equipa um bocadinho internacional, não é? Claro que em pequena dimensão, mas para a nossa dimensão de cada ilha, claro que é uma dimensão já grande, não é? Eu vi uns flyerzinhos que tu também já organizaste umas competiçõezinhas na ilha. Exato, eu à volta de uns 3 anos criei a Associação de Jiu-Jitsu Brasileiro dos Açores com o intuito, pronto, de desenvolver mais o Jiu-Jitsu, levar o Jiu-Jitsu a conhecer aqui na região e unir todos os praticantes, não é? Dando também alguns apoios na medida dos possíveis, não é? E essa competição que estás a falar, que é o terceiro Island, que a gente recebíamos, pronto, atletas que nos queiram cá visitar, não é? Recebemos pessoal dos Estados Unidos, mas curioso, a gente consegue receber mais atletas do Canadá e dos Estados Unidos do que o próprio Portugal continental, porque Exato. temos muitos imigrantes e muito público americano que vem cá passar férias e o público americano, claro que eu não sei qual é o desporto de rei vá, digamos assim, hoje em dia nos Estados Unidos, mas acredito que o jiu-jitsu há de estar ali no top 5, vá, digamos assim. Tem muita gente já a treinar jiu-jitsu nos Estados Unidos e recebo todas as semanas de verão atletas e pessoas que praticam jiu-jitsu para ter aulas comigo, para treinar com os meus atletas e alguns já até viram esses campeonatos que a gente fez de verão. E pronto, aquilo é um campeonatozinho, mas é o que eu digo muitas vezes, aquilo às vezes não é um campeonato, claro que era um campeonato, mas é mais tipo um festival, um convívio, não é? Porque esse campeonato que a gente fez até agora, fizemos 3 edições, era numa praia, a gente montávamos um estrado, uma tenda, umas palmeirinhas à volta, é tudo ali a 100 metros do mar, por isso o ambiente que se proporciona ali é brutal. No último campeonato até tivemos lá um DJ, o pessoal estava lá a lutar no campeonato e tínhamos lá um DJzinho numa tenda, tínhamos ali um ambiente, pá, muito top, muito bom mesmo. Claro, espetacular. Eu acho que igual nos Estados Unidos, acho que tanto os países da língua portuguesa, lá de Brasil e Portugal, que está mais próximo, deveriam incutir o jiu-jitsu como educação física. Assim como é o wrestling nos Estados Unidos, uma questão mesmo ali de fazer parte da cultura da educação das crianças, né, de base. Né? Acho que o jiu-jitsu hoje deveria ser muito mais difundido no sistema educacional. Como acontece nos Emirados portanto, é matéria obrigatória da escola. Sim, sim, eu acredito que no futuro próximo que a gente chegue a esse ponto. Claro que, a meu ver, a gente não chegamos a esse ponto porque, pronto, não é um desporto olímpico. Eu também não é algo que eu ambiciono que o jiu-jitsu seja um desporto olímpico. Acho que o jiu-jitsu vai ter muito a perder, mas claro que em termos gerais da população que não pratica jiu-jitsu, ouve a palavra judo, toda a gente sabe, já consegue conectar o judo aos Jogos Olímpicos. Toda a gente ouve karaté, já consegue conectar o karaté aos Jogos Olímpicos. A população vive muito no que ouve falar na comunicação social. Claro que o jiu-jitsu é muito forte que qualquer outra arte marcial hoje em dia em Portugal e no mundo, mas claro que não estando presente, por exemplo, nesse grande evento, como noutros, ou não ter assim ainda grandes apoios por parte do governo, que não chegou a esse ponto. Mas por outro aspecto, a gente acho que também tem seguido um crescimento bastante sustentável e pronto, não com apoios do governo. Por exemplo, no meu caso, não é todos os desportos de combate e ciência de combate aqui na região têm apoios governamentais, todos têm. Eu sou o único que não tenho, e posso apostar que já tenho mais atletas que qualquer outra modalidade, tenho excelentes resultados e consigo levar mais atletas a competir num campeonato nacional do que outras modalidades e tudo com dinheiro próprio do meu e dos meus atletas. Cada um paga o seu, que as pessoas começam a dar mais valor, dão mais valor, não é? Porque não é o Estado que está a subsidiar, não é? Tudo que às vezes é subsidiado, as pessoas não dão muito valor. O Estado dá, a gente vai, não vai. Quando nós estamos a pagar, quando sai do nosso bolso, nós apostamos mais no nosso trabalho, nós vemos, acho que mais fruto no nosso trabalho. Tu tocaste em 2 pontos que eu tenho aqui, essas 2 perguntas. A primeira, que tu já passaste por ela e que eu te ia perguntar é: o gringo, o turista gringo, quando vai conhecer a ilha, procura especificamente a associação já para treinar? Já é uma referência? A associação não, a associação é uma coisa, eu sou outra, que é o Guilherme Machado Jiu-Jitsu. Procuram-me, sim, procuram-me. Antes deles chegarem, já mandam mensagem: eu vou chegar tal dia, quero treinar com vocês. É o verão todo. Recebemos muito pessoal,
Ainda agora tive agora um faixa preta, vai embora amanhã, teve aqui 15 dias a treinar connosco. E ele por acaso da Polícia Criminal lá na Califórnia, se não me engano, e teve aqui um treino faixa preta, pá, tudo gente boa, tudo gente porreira, um bom ambiente, e é uma conexão brutal de quem nos visita e de quem recebe os visitantes, não é? E como... Desculpa, Tino, vai na segunda aí, desculpa lá. Na segunda, tu tocaste num ponto curioso e eu concordo contigo, já avanço a dizer que concordo contigo. Eu não sou minimamente apologista da entrada do jiu-jitsu nos Jogos Olímpicos. No entanto, se fosse desporto olímpico, com certeza que estourava a nível de publicidade, a nível mundial. Mas eu tenho umas razões porque acredito que todos os esportes que são olímpicos são reduzidos a nível de regras e são muito... Portanto, à imagem do que aconteceu no judo, foram retirando valências ao judo, impondo regras, não é, dentro da competição, até chegar a um ponto que uma pessoa qualquer que esteja a ver uma competição de judo olímpico, aquilo é muito técnico, muitas penalizações, muitas paragens, tira a essência do desporto. E eu acredito que se meterem o jiu-jitsu vai tirar um bocado... Quer dizer, o jiu-jitsu já tem vindo, com o tempo já tem vindo a meter mais e mais proibições. E eu acho que se entrar nos Jogos Olímpicos aí vai matar o desenvolvimento. Exato. É nesse ponto que tu tocaste, perde a sua essência, porque o jiu-jitsu tem uma essência, não é? É um lifestyle. Há várias formas de ver o jiu-jitsu, não é? Há o jiu-jitsu competitivo, o jiu-jitsu para defesa pessoal, há o jiu-jitsu aquele que leva o jiu-jitsu como um estilo de vida, não é? Como o surfista gosta de ir apanhar ondas, há pessoal que gosta do jiu-jitsu, vai à academia, faz ali uns rolazinhos, ouve ali um reguezinho e vai à sua vida, não é? Há vários públicos para o jiu-jitsu, mas claro que no caso fosse para os Jogos Olímpicos, claro que ia perder muito a sua essência, não é? Podia estourar, dar um boom, mas ia perder muitos valores, muita essência do que o jiu-jitsu é. Sim, ia perder a longo prazo, ia-se perder muita coisa que acho que era pena para o jiu-jitsu, porque acho que o jiu-jitsu não precisa de Jogos Olímpicos, acho que estamos num ponto que o jiu-jitsu é bastante conhecido, toda a gente já vê o valor do jiu-jitsu, acho que já está a crescer por ele próprio, acho que a gente não precisa de mais nenhum motor por trás para dar esse input para crescer, não é? Por exemplo, eu falo por mim, não é? Eu acho que se eu comparar para o mundo, não é? Quando cheguei cá, claro que eu sei nada, tentei ter apoios, com um gajo sem nada, às vezes precisa de um apoio, ou precisa de um sítio para treinar, fecharam-me todas as portas, ou quase todas as portas, não é? E eu comecei numa garagem a treinar, até a garagem, pronto, que era dos meus avós, eles queriam guardar os carros lá, e eu não conseguia ter o tatame montado sempre, então eu fiz um estrado, com umas dobradiças, que o estrado dobrava, encostava, guardava os carros para treinar, tirava os carros, abria o estrado e montava o tatame, estava engraçado. E fui crescendo sempre por mim, sempre à ajuda de ninguém. E claro que eu agora aqui na ilha toda a gente, digamos assim, me conhece, ou conhece, já ouvi falar de jiu-jitsu, anteriormente não. Há 10 anos atrás, pouca gente ou quase ninguém ouviu falar de jiu-jitsu. Hoje em dia, acredito que grande parte da população aqui na ilha já ouviu falar no nome de jiu-jitsu, no meu nome ou no nome da minha equipa, ou dos meus atletas. E acho que o mundo é o reflexo disso. Acho que o mundo já sabe o que é jiu-jitsu. Quem quiser praticar jiu-jitsu já sabe quais são os valores do jiu-jitsu. Acho que não precisamos de mais nenhum motor de arranque para elevar mais o jiu-jitsu. Acho que ele por ele próprio vai subindo gradualmente e consistentemente. Concordo contigo. E o meu principal receio, muito claramente, é que aconteça ao jiu-jitsu o que aconteceu com o taekwondo, o que aconteceu com o judo. Exato. Foram Exatamente. retirando a essência. Portanto, um gajo vê os gajos de taekwondo e aquilo, o que é isto? Isto não é real, meu. Os gajos, eles nem... Ou o que acontece com o karaté, que os kiais não são não tocam. Portanto, tira um bocado a realidade. É um bocadinho artificial, digamos assim, já não é... Tem os princípios olímpicos, tem que diminuir os impactos, a violência, etc. Claro. Até por causa disso que eles andam sempre a discutir se retiram ou se não retiram o boxe dos Jogos Olímpicos por causa do aspecto da violência, sendo que o boxe é desporto inaugurador dos Jogos Olímpicos. Portanto eu acho isso um sacrilégio e nem gosto de falar disso. Olha, mas pronto, se isso acontecer, já posso dizer que ao menos eu sou do tempo da era antes dos Jogos Olímpicos. Okay? Uma das coisas que a nós aqui no continente nos passa ao lado, eu vou-te fazer algumas perguntas que é, por exemplo, vocês têm interação interilhas de
desportiva? É aqui, sim, sim temos, existe jiu-jitsu mais numa ilha, não é? Os Açores são 9 ilhas, e existe jiu-jitsu em 2 ilhas, que é a Ilha Terceira, onde eu estou, as minhas duas academias, e depois existe em São Miguel também 2 academias. E nelas eu próprio já fui lá treinar, dou-me bem, super bem com o pessoal. Claro que às vezes a gente estamos tão próximo, não fazemos aquele tal intercâmbio, como às vezes é possível, pronto, cada um tem a sua vida, o seu trabalho, às vezes ir ali à ilha do lado é quase como ir a Lisboa, não é? Então, em vez de irmos à ilha do lado, aproveitamos e vamos treinar à academia mãe, à academia de outros amigos, mas sim, existe um ambiente saudável, não há nenhuma rivalidade, é tudo saudável, sim. Pá, lá está, estou a perguntar porque a nós passa-nos muito ao lado. Eu pessoalmente só conheço Santa Maria, realmente. Nunca fui a mais ilha nenhuma. Já fui a Santa Maria e tenho lá grandes amigos, inclusive atletas a dar lá aulas também, de desportos de combate, mas nas outras ilhas não sei. Pá, são muitas ilhas e um bocado à imagem, por exemplo, do que acontece nas ilhas do Havaí, que criam uma interação desportiva umas com as outras de atletas, a pergunta vai por aí. Se vocês têm essa dinâmica, mas faz sentido se calhar. Portanto, vocês para ir para a ilha deslocam-se de avião ou de barco? Exatamente. Há quem vá a nado, mas é difícil. Dá para ir a nada? Mas já há quem tenha ido aqui a nado a São Jorge, que é uma ilha mais próxima, são à volta de uns 20 e tal, 30 quilómetros. Mas não é uma coisa que se vá, não é tipo para recordes, mas já quem já tenha ido a nado, caiaque, mas, mas para responder à tua pergunta, pronto, eu criei a associação nesse intuito também de unir as academias, de haver esse intercâmbio. Esses campeonatos que eu fiz, por acaso, na segunda edição, houve uma equipa de São Miguel que veio cá, trouxe uns 2 atletas, e essa associação que eu criei é nesse intuito mesmo, de haver essa interligação, esse intercâmbio entre as equipas e entre o jiu-jitsu, claro, para criar ali um ambiente porreiro, saudável, não é? Entre a arte marcial. Vocês têm viagens interilhas de ferries e de avião da SATA, não é? Que é o... Sim, exato. Pá, eu já vi que viajar na SATA não é barato, porque já andei a ver, pá, não é barato, devia ser muito mais barato, não é barato. Portanto, vocês, qual é o meio preferido interilhas para se deslocarem? É por ferry ou por avião? É de avião, é tudo muito mais prático, mais rápido, porque aqui no pós-residentes os preços são tabelados. Aquilo não é, a gente não vamos ver quanto é que está as passagens, ou aqui de verão entre ilhas, e eu acho que, se não me engano, agora posso estar enganado, mas acho que é 60 euros ida e volta. Os preços já são tabelados. De barco, claro que é tudo muito mais barato. Às vezes o pessoal viaja mais de barco quando quer levar o carro, ou assim malta mais nova, vá acampar ou vá a festivais. Mas no meu caso, eu quando me dirijo a outra ilha, sim, vou de avião. É rápido, é meia horinha, 20 minutos, dependendo das ilhas, é um tirinho. Ô Machado, aproveitando que tá falando das ilhas, desse lado bonito aí que eu quero conhecer um dia, como que é a percepção dos gringos em, pá, pegar um americano que vem ali de um país totalmente diferente, uma cultura diferente, chega num paraíso como esse, treinar num ambiente, como dá para ver ao fundo aí, de muito verde, como que é a reação deles? Epá, eu posso, às vezes, o pessoal quando vem cá, vem aqui a este meu espaço em concreto, não é? Eu tenho 2 academias, uma em Angra e outro aqui nos Biscoitos, mas este aqui, claro que a academia depois posso mostrar, fazer aqui um videozinho. eh, à volta da academia é verde e ao fundo, aqui na janela, ao fundo, tem mar. Claro Essa que isso, é a mais recente, não é? É aquela que eu exato, vi que o Florim me mandou. Foi exato. inaugurada agora, não é? Foi inaugurada há 2 semanas. Há 2 semanas. Já recebi alguns americanos e o pessoal também de Lisboa já veio cá treinar e, claro, ficam maravilhados. Dizem, eles não se querem arriscar muito a dizer que é a academia mais bonita do mundo, mas dizem que é sem dúvida de Portugal e talvez da Europa a academia mais bonita. Pá, o espaço, acho que o design da academia ficou porreiro, ficou bonito. Tem aqui um pequeno jardinzinho com algumas árvores tropicais, natureza à volta verde, como podem ver ali naquela janela ali. Já. E depois aqui na porta principal tem um janelão grande que dá para ver o mar ao fundo.
Eu ponho sempre aqui um reguezinho a passar, um instrumental, tenho aqui um ambientezinho porreiro e até mesmo de noite também aqui as luzes, não é aquela luz da academia, tem aqui umas luzes amarelas, umas luzes azuis, há aqui um efeito brutal à noite, pá, tem aqui um ambiente muito bom. E o ano passado antes de ter esta academia tinha aqui outra ao lado, mas era já pequenininha, mas é um bocadinho do mesmo estilo, mas era mais pequenina. Mas quando eu recebo um americano, toda a gente diz: epá, tu estás a viver o meu sonho. Era isto que eu queria, é isto que qualquer professor de jiu-jitsu quer. E claro que isso enche-me de orgulho, não é? No percurso que eu tive, que espero ainda vir a fazer, não é? Que a gente tem sempre mais objetivos. Se a gente não tiver um objetivo, morre, não é? Ou não evolui, não cresce como pessoa, como atleta, como pai, como professor, como mestre. Pá, mas eles ficam deslumbrados com o espaço, ficam mesmo deslumbrados. E em termos também de jiu-jitsu, a gente também não fica atrás. Pronto, conheço o Fleury, mas também tem atletas também duros para treinar. O pessoal diz que no geral a equipa é forte, já tenho uma equipa já porreirinha, já consigo já treinar, já puxar por mim. E isso é bom, sim. Isso tem muito a que, pá, eu vi aquele filme da inauguração, o clipezinho, e pá, isso tem muito aquela onda, se calhar, pá, é por serem ilhas vulcânicas também, com o Havaí, aquelas primeiras academias dos Gracie no Havaí eram assim muito ligadas à natureza, em frente ao mar, ligadas ao surf. Tem uma Exato. onda muito parecida, não sei se é por serem ilhas vulcânicas também, ambas afastadas dos continentes. Sim, sim. Eu acho que acaba por ser um pouco por aí, não é? Isto é uma ilha vulcânica, não é? A vegetação é muito idêntica à vegetação do Havaí. E há quem diga muitas vezes, pronto, o Havaí não está nas Caraíbas, mas muita gente diz pronto, que os Açores são as Caraíbas da Europa. E o ambiente que se proporciona ao o clima, não é? A vegetação, as paisagens, identifica-se muito a essas ilhas um pouco mais tropicais. E claro que um turista, ou mesmo um português, ou qualquer nacionalidade que viva numa grande cidade, que está habituado a treinar numa academia dentro de um ginásio, dentro de um shopping, dentro de uma garagem ou de um edifício, e vem para aqui, abre a porta, está a ver, dá a volta, o mar ao fundo, qualquer pessoa fica maravilhado com isto, não é? Não tem palavras. Olha, a pergunta que eu te vou fazer, a questão é uma questão que eu faço para toda a gente do jiu-jitsu. O porquê do jiu-jitsu ter tanta ligação ao surf? Isso agora é uma pergunta, pensar rápido e responder. Tudo bem. O, o surf, eu já fiz surf e bodyboard, não sou profissional, atenção, nem faço grandes manobras, faço por diversão mesmo. Já não faço há muito tempo, quando eu morava no Porto fazia mais. Tinha ali o grupinho de Lessa da Palmeira, amigos meus que a gente costumava fazer mais bodyboard. Mas pronto, o que eu consigo ver e perceber, não é? Para já, quem pratica uma arte marcial, no caso o jiu-jitsu, não é? Gosta de se cuidar dela própria, não é? Gosta da natureza, gosta de paz, não é? Embora a gente treine numa academia num espaço fechado, mas nós preservamos muito a natureza e o contacto da natureza. E depois eu acho que é muito a conexão do corpo, não é? Uma pessoa quando está a surfar tem que ter bastante equilíbrio, tem que ter muito controle do próprio corpo, não é? E no jiu-jitsu é igual, se nós não tivermos controle do nosso corpo, o equilíbrio certo, no momento certo, e eu acho que é um pouco por aí. Nós, quando estamos ali a passar aquele tubo, é quase a mesma coisa que estivesse a fazer aquele berimbolo. E eu acho que puxa muito aquela essência, aquele lifestyle. Eu acho que há ali uma ligação qualquer, há ali uma energia cósmica, não sei, não consigo explicar, mas que faz esse intercâmbio, não é? Esse contacto muito bom entre o surf e o jiu-jitsu. Exatamente, é curioso que todos. Pá, e até acontece outra coisa. Normalmente, os praticantes de jiu-jitsu são praticantes de surf também, porque fazem o lifestyle, mas há outro fenómeno que acontece com muita frequência que eu tenho falado, e nós temos entrevistado aqui pessoas, ex-lutadores de boxe, de kickbox, de muay thai, que começam numa fase já de reformados a apostar muito no surf e a apostar muito na paz ou no espírito que o surf e que o contacto com o mar lhes dá de calmaria. Vocês aí têm o contacto com o mar permanentemente, porque a ilha é muito ligada ao mar.
A ilha está ligada ao mar, é impossível não ligar a ilha ao mar. Mas sim, sim, eu vejo o mar todos os dias, não é? É impossível não ver o mar. Eu agora estou a olhar para vocês, mas se eu devia olhar, estou ali a olhar para o mar. Eu tenho uma ligação muito forte com o mar, pronto, eu era mergulhador, não é? E faço um bocadinho a minha vida, eu tenho o meu próprio estilo de vida, não é? Eu também tenho para o mar, eu gosto muito da natureza, quando o mar está bom gosto de mergulhar, apanhar o meu peixinho, eu não compro peixe, o peixe que eu tenho é o que faço caça submarina, tento viver um estilo de vida saudável e, e essa conexão entre mar, natureza, jiu-jitsu, acho que no meu caso está muito ligado, é um estilo de vida e claro que às vezes para ir buscar um bocadinho lá atrás a conversa, não é? Um americano, um estrangeiro ou um gringo que venha cá e que veja este estilo de vida, não é? Eu tenho atletas meus que às vezes vão fazer caça submarina, vão andar de barco, vão mergulhar, vão fazer surf, vão fazer outros desportos e depois ainda vão para o seu trabalho, ainda vão ali ao ginásio, depois ainda vão fazer jiu-jitsu. Nós num dia conseguimos fazer várias coisas, não temos trânsito, temos tudo à mão, é tudo perto. É tudo pá, aqui consegue-se viver, digamos assim, ter aquela essência um bocadinho da vida, não é? Acho que é o que falta um bocadinho hoje ao ser humano. O ser humano hoje em dia está muito formatado uh, para as grandes cidades, não é? Para os telemóveis, para a tecnologia e às vezes perdem aquela aptidão física que o ser humano hoje em dia está muito a perder, não é? Nós hoje em dia temos miúdos que não conseguem fazer flexões, elevações, não conseguem correr, já andam mal, já têm má postura, são pessoas já para baixo hoje em dia, não é? Eu digo muitas vezes aos meus atletas, pá, tens de olhar para cima, ter boa postura, ser otimista. Hoje em dia as populações, em termos gerais, não é tudo deprimidas, anda tudo de cabeça para baixo. Não? Se calhar já é pelo facto de já estarem a olhar para o telemóvel, já têm aquela postura de olhar para baixo, não é? Um guerreiro, um samurai, um lutador tem que olhar para cima, tem que ter boa postura, tem que ser alegre. Vocês aí também têm a laranjada, não é? Laranjada é aquele sumo, não é? Que está gasificado. Sim, sim, temos. E tem aquela cerveja que só tem aí, não é? Aquela cerveja dos Açores que é preta doce. Mela Abreu, não é? Exatamente. Mela Abreu. Daniel, tens que ir provar, mano. Falou da cerveja, já. Maracujá, maracujá. E tem o quima de maracujá. Temos aqui algumas bebidas de cá. E tem a cerveja preta da Mela Abreu, que também só tem aí. Chama-se preta doce. Por acaso eu, uma vez, não foi da última vez que eu fui a São Miguel, mas fui lá treinar e a cerveja chama-se Monique ou Munique. E o dialeto, a pronúncia de São Miguel é totalmente diferente da terceira. Então eu pensava que era Monique. Então eu quero uma Monique. E a empregada pensava que eu estava a gozar com ela. E ela, desculpe, e eu quero uma Monique. Mas você não precisa estar assim a gozar comigo, na minha cara diretamente. Pode pedir a cerveja Monique. E eu sempre percebi quando a cerveja me veio que vi que era Monique. Mas é essa cerveja. Por acaso, eu não sou muito adepto de bebidas alcoólicas, mas gosto de uma cervejinha preta. Às vezes um vinhozinho. Tento ter sempre uma boa alimentação e também cuidado com o álcool. Mas claro que gosto de desfrutar às vezes de momentos e a cerveja preta calha bem. Opa, ir aos Açores e não provar isto é um sacrilégio. Se tu vais aos sítios, tens de tentar perceber o way of life, né? Tens de tentar perceber as coisas. Sim, e a gastronomia aqui também é muito boa. Temos aqui pratos muito, muito bons mesmo. Tu mencionou que, agora, até aproveitando a pergunta que eu queria fazer, tu falou sobre pescar o próprio peixe lá no mergulho, né? Fala um pouquinho, o que é um mergulhador de combate? Bom, o mergulhador de combate, na altura que eu estava na Marinha, havia 3 destacamentos e há 3 destacamentos. O DMS-1, o DMS-2 e o DMS-3. O DMS-1 é um mergulho de combate, não é? São operações mais de sabotagem, não é? Temos equipamentos próprios só com oxigênio que faz a própria reciclação, que não deita bolhas para a superfície, para não ser detectados pelos inimigos, e depois faz operações de sabotagem, tanto em navios como em alguém, não é? Em concreto. Depois temos a DMS-2, que é de resgate e salvamento e trabalhos subaquáticos, não é? Vai em helicópteros e faz salvamentos em pessoas.
embarcações, trabalho, se algum trabalho que seja de reparação de portos e navios. E depois temos o destacamento número 3 que é de guerra de minas, que é a inativação de engenhos explosivos. Eh, Nós temos estimados mais ou menos no mundo da Segunda Guerra Mundial ainda 1 milhão de minas por inativar. É bastante, 1 milhão mais ou menos. Da Segunda Guerra Mundial. Foi agora recente uma cidade da Alemanha, né, que foi evacuada porque encontraram Ah, sim, dois. sim, sim, sim. Isso foi há uns 3 meses, mais ou menos. Estava, acho que era numa linha de comboio. Na Alemanha tinha uma bomba da Segunda Guerra Mundial, sim. Deve ser isso Tiveram que estás a querer que dizer, não é? evacuar a cidade lá para conseguir. Pois é, pois é. Mas Ah, eu pronto, sei. diz. Não, pode terminar, desculpa. Não, pronto, é só para terminar. Pronto, o que o Mergulho de Combate faz é num destes 3 destacamentos, tem 3 missões diferentes e é mais ou menos esse trabalho, assim, resumidamente. Boa. Eu sei que esse não é o tema, mas eu vou aproveitar porque é o gancho que eu queria. Depois a gente vai acabar avançando e vou perder a oportunidade. Como que tu vê essa situação atual hoje que está acontecendo? Países como Índia, Paquistão em conflito, Irão e Israel. Você acha que isso tende a escalar? Tu, como já foi um militar, qual a tua... Você acha que isso pode se escalar a nível mundial? Epá, olha, ao longo da evolução do ser humano, ao longo da evolução do mundo, o mundo sempre teve em guerras. E acho que a meu ver, sempre vai estar. Seja qual for o motivo, não é? Há quem diga, há uns anos atrás diziam que a Terceira Guerra Mundial ia ser por causa da água, ou por causa do não sei de quê. Vai haver uma terceira, vai haver uma quarta, vai haver uma quinta. O porquê das guerras a gente não vai saber. Agora, claro que hoje em dia acredito e sei que, pronto, que grande parte das guerras que poderá haver são guerras económicas, não é? Ainda hoje em dia podemos ver dos Estados Unidos com a China ou os Estados Unidos com o resto do mundo, é um bocadinho de guerras económicas, não é? Mas claro que em termos gerais de guerra, o cenário vai mudar muito, porque não temos homens, não há homens para a guerra, os próprios ucranianos estão a ficar sem homens. Eu tenho camaradas meus do meu curso que estão na Lituânia, caso seja necessário, prontos a NATO intervir, não é? Mas estão com uma escassez brutal de homens. E isso, claro, se isso avançar, vai ficar feio. Porque hoje em dia, se a gente for lá atrás, aquilo que eu estava a querer dizer, o ser humano está a perder muito, o homem está a perder muito aquela aptidão física, não é? E eu posso dizer, eu quando fui para o meu curso, concorreram à volta de 200 pessoas. Havia 10 vagas, só entraram 5, só 5 passaram nas provas. 7, peço desculpa, 7 passaram nas provas. Ficaram 3 vagas por preencher. E hoje em dia está muito pior. Com o miúdo hoje em dia não consegue fazer flexões, não consegue correr 2 km, pá, está muito mal a nível físico. Isso depois é o reflexo, casco do resto do mundo. E a guerra está a ser muito tecnológica. Isto está a dar uma viravolta muito grande e vai chegar a um ponto que o homem vai ser impotente, o homem não vai conseguir fazer nada. E isso é que é assustador. Porque antigamente eu, por muito forte que eu fosse, ou podia ficar forte, conseguia defender a minha família. Agora, por muito forte que eu seja, já não consigo defender perante algo tecnológico, não é? A gente já não consegue controlar, está a sair do nosso alcance. Isso, a meu ver, é que acho que é bastante preocupante. Olha, tu chegas à terceira, montas um ginásiozinho na garagem e como é que tu começas a captar alunos? Isso foi a parte mais difícil para mim, não é? Porque eu moro aqui numa ilha em que há muitas tradições, as mentalidades são um bocadinho antiquadas, a população não está muito virada para o desporto, há muitas distrações. E foi difícil, posso dizer que eu tive os primeiros 2 meses sem um aluno. Todos os dias ia para o tatame, epá, havia dias que chorava no tatame, que eu queria fazer jiu-jitsu e não tinha ninguém. Foi difícil ter os primeiros alunos, mas foi aparecendo um amigo, depois aquele amigo de amigo foi aparecendo e foi andando assim. Depois comecei a entrar nas redes sociais, a divulgar mais o meu trabalho. Nos primeiros anos foi muito difícil, não é? Agora já estou num ponto que se a gente chegar a conversa para trás, já toda a gente ouve falar de jiu-jitsu, toda a gente já ouve falar de mim, da minha equipa, dos meus alunos. Os pais já procuram, já me contactam que querem pôr o filho a praticar jiu-jitsu. Pá,
estou numa engrenagem já muito boa que por si só agora as coisas já vão se desenrolando, mas claro que de início, como qualquer coisa, qualquer negócio, qualquer arte tem dificuldade em vincar, não é? Mas eu acredito que se o trabalho for bom, se a semente for boa, que vai vingar. E acho que vingou. E vingou, com certeza que vingou, senão não estávamos aqui até esta conversa. Mas pá, eu imagino a dificuldade, porque é assim, abrir uma academia de início já é complicado, porque os primeiros meses tu andas ali a trabalhar, só mesmo para tentar captar alunos. Pá, mas é mais fácil quando estás num sítio em que a densidade populacional é grande e há muita gente. Agora, estás num sítio que tem pouca densidade populacional, além de ter pouca gente, o sítio é pequeno também. E a mentalidade não é uma mentalidade para aquela modalidade, ainda por cima. Quer dizer, tu praticamente quase tinhas que raptar os gajos na estrada e levar para dentro da academia. Quase que era isso, quase que era isso. Mas eu acho que tem coisas boas e coisas más, não é? No caso das coisas más, claro que pronto, todos os meus alunos não praticavam jiu-jitsu, então eu comecei do zero. Já tenho faixa preta, o Florim que tu conheces já é faixa marrom, graduei-lhe em abril. Não é fácil, mas por outro ponto, uh, é bom porquê? Porque eu consigo moldar os meus atletas e já não vêm com vícios, se calhar de más equipas ou de mais ensinamentos ou maus vícios. Eu já consegui moldar a minha equipa, não é com a minha mentalidade nem com os meus valores, não é? Mas é com aquilo que eu acho que acredito, com aquilo que me ensinaram, não é? Ao longo da minha carreira, tanto militar como de jiu-jitsu, sempre tentei passar bons valores a nível de jiu-jitsu, não é? E para a vida também em termos gerais, não é? Eu incentivo muitos meus alunos a competir, a ter um estilo de vida saudável, a não ter nenhum vício, não é? Eu não aceito atletas meus, por exemplo, menores a ter vícios, não é? Nós vemos no futebol, por exemplo, os miúdos acabam o jogo de futebol com 15 a 6 anos, a festejar, bebe uma cerveja, não sei o que, ou fuma. Os meus atletas eu não aceito isso, não é? Porque acho que tem que haver uma divisão muito grande entre ser atleta e não ser atleta, não é? E ser um bom cidadão e não ser um bom cidadão. Eu acho que para a gente sermos bons não podemos ter vícios. Isso não quer dizer daqui para a frente, se calhar que ele depois fuma um cigarro ou beba um copo de cerveja, mas aprendeu a crescer com bons valores, sabe o equilíbrio dele, sabe que pode beber, mas não pode ultrapassar aquele ponto. Às vezes o que acho que é mau na juventude é que eles aceitam os vícios, mas depois não sabem os perigos dos vícios, não é? Entram ali e depois já não conseguem sair, ou não veem o que é certo e o que é errado. E acho que a gente crescer a ver o que é certo, chegamos lá à frente e sabem ver, ó, aquilo é mau, não posso ir, ou não posso consumir, ou posso experimentar, mas sei que não passa daquilo. Eles sabem o seu limite. E acho que nesse ponto, acho que foi uma vantagem para mim, porque eu moldei os meus atletas um pouco de acordo com eu que acho que acredito para um bom um jiu-jiteiro ou um bom guerreiro, não é? E aprendeu a técnica que acho que seja. Aprendeu pela minha cadeia de posições, não é? Pelo aquilo que eu também ensinei, não teve maus vícios. Acho que a gente, quando aprende, tem as boas bases, não é? Desenvolve o nosso jiu-jitsu, mas também se a gente for para algumas escolas, claro que há boas escolas e escolas más, eu não estou a dizer que sou a melhor do mundo, que não sou, a gente pode sempre aprender, pode sempre evoluir e estou sempre a aprender, a tentar melhorar, não é? Mas se a gente também tem maus vícios dentro do jiu-jitsu, não é? Não aprendeu boas bases, depois às vezes temos dificuldade em aprender as bases ou a refinar mais o nosso jiu-jitsu, não é? E nesse aspecto acho que também foi vantajoso. Acho que foram só das únicas vantagens que eu vejo de ter iniciado do zero desta modalidade, mas claro que não é fácil, não é fácil, não foi fácil. E nos kids, na parte dos kids, na parte da formação base, em idades tenras, né? Normalmente o pessoal, a partir dos 6 anos, normalmente, pronto, é a idade mais ou menos mais redonda, que as crianças começam a integrar assim um desporto extra. Mas na parte dos kids, já sentes essa mudança de mentalidade por parte dos pais a procurar a academia? Sim, eu sinto muitos pais a procurarem o Jiu-Jitsu à academia. Pronto, vem o meu exemplo, vem o exemplo dos meus atletas, não é? Que é como eu digo, se a gente pratica o bem, se a gente faz tudo o que eu digo, eu tento praticar, não é? Se eu não fumo, eu lhe digo aos meus atletas para não fumar, ninguém me vai ver a fumar, não é?
Então, se eu digo para a gente praticar, ou a gente treinar todos os dias, ter uma boa condição física, eu treino todos os dias, não me vem uma semana sem treinar, a ficar barrigudo nem nada. Então, eh, as pessoas veem essa consistência, não é? Em mim, nos meus atletas, e claro que os pais depois veem isso, não é? E claro que eu recebo muitos miúdos que acho que a grande preocupação dos pais, ou a grande dificuldade hoje em dia dos pais é tirar os filhos das telas, dos telemóveis. Que os miúdos está tudo a ficar muito chipado, as cabeças acho que não estão a funcionar e acho que era de valor os pais começarem a cortar, não é? Os telemóveis aos filhos. Os meus têm, claro que gostam de jogar, não têm redes sociais, são proibidos ter redes sociais e ver vídeos TikTok e YouTube, porque acho que isso é que está muito cabo na cabeça dos miúdos. Todos nós, na infância, gostamos de jogar, não é? Tivemos a PlayStation, tivemos não sei o quê, acho que faz parte e faz bem. Não é que faça bem no desenvolvimento da criança, mas acho que há essa necessidade também de uma criança se divertir que a gente não pode privar disso. Faz. Jogar é uma coisa. Deixa eu E só. diz. Só para não perder, fazer um ganchinho. Ontem eu estava assistindo um podcast e um especialista de inteligência artificial está chegando a um ponto na internet hoje, com a inteligência artificial, que pessoas, isso é real, tem estudo, as pessoas estão fazendo perguntas para IA sobre decisões da vida. Olha, será que isso é real, isso é vale a pena real. eu terminar o meu relacionamento? Será que Isso eu é me real. caso com aquele... É absurdo. E os jovens, Isso é infelizmente, real. estão indo nesse caminho. Não, tá, isso é bastante preocupante porque os jovens estão a perder um pouco. Quem diz já os jovens também já diz a população em termos gerais e pessoas já com alguma certa idade, não é? Estão a perder a própria decisão de tomar decisões sobre elas próprias, não é? E estão muito dependentes das redes sociais, do feedback que têm, daquilo que postam, não é? Estão sempre à espera de algo para isso influenciar na vida da própria pessoa, não é? E acho que o jiu-jitsu é uma coisa muito boa na vida das pessoas, porque a gente aprende de novo a ser nós próprios, não é? Nós temos uma decisão difícil ali no tatame, que a gente não tem tempo de perguntar à inteligência artificial como é que é sair de um triângulo. Não, tu tens de ir rascar. Bem ou mal, tu tens de sair dali. Só tens duas hipóteses de sair. Ou tu bates, não é? E o atleta, o teu parceiro larga, ou então tens que arranjar ali uma saída e contornar aquela dificuldade. E acho que isso é que é a essência do jiu-jitsu, não é? A gente no desconforto, encontrar o desconforto, encontrar ali uma saída, um caminho. E acho que isso é que é acho que é um grande valor e um grande algo positivo, não é? Para quem pratica jiu-jitsu, que é isso na própria vida, que é a gente estamos ali em situações muito difíceis, que temos a opção de desistir ou então encontrar o caminho para sair. Ao contrário, por exemplo, de outras artes marciais, de mais contacto, não é que elas sejam boas, melhores ou piores, não é? Mas é diferente, no caso de boxe, kickbox, não é? Que há mais o impacto, o adversário não tem o poder de desistir, ou não é comum o adversário desistir, não é? O jiu-jitsu tem aquela parte de humildade, não, eu perdi, então vou ter que bater. Ou então encontrar ali o caminho para tentar sair de um triângulo difícil, de um armlock difícil, fazer a torção do corpo, fazer aquela conexão de passagens para tentar virar o jogo, virar o tabuleiro. E acho que isso é que é muito importante, levar essa essência, esse valor para a vida, para fora do tatame, que aí é que a gente diz, o jiu-jitsu é muito bom dentro e fora do tatame. E é essa parte que a gente tem que levar para fora do tatame, aprendendo dentro do tatame. Exatamente. Falaste aqui há um bocadinho numa situação que é cada vez mais presente, é uma realidade para nós, que é a importância das redes sociais. Hoje em dia, para venderes o produto, seja ele qual for, neste caso estamos a falar do jiu-jitsu, mas o próprio atleta em si é um produto. E ele, para vender-se a si próprio, tem que começar a usar a rede social como uma ferramenta. Portanto, eu sou de uma geração em que eu, para ser conhecido, eu só precisava de ser bom lutador. Hoje em dia não, tu precisas ser bom lutador, mas também precisas ter um veículo de te promoveres, de te fazeres mostrar ao mundo, porque tu seres bom lutador, ninguém te conhecer, não interessa. E eu acho que tens um bocadinho de razão, não estou aí contra ti, mas eu acho que isso, se a gente for bom, a gente sempre vamos ser reconhecidos. Caso um atleta tenha ou não tenha redes sociais ou poste diretamente. Eu acho que a grande diferença que tem, por exemplo, do teu tempo para agora, não é? É que antes, por exemplo, um grande atleta
tinha que ter um trabalho e era atleta. Hoje em dia, para tu seres um grande atleta, tu és youtuber, tens as tuas redes sociais e tu consegues viver da tua rede social também, tu tens retorno da tua rede social. Então tu aproveitas a tua carreira, não é? O teu auge da tua carreira, ou os teus bons resultados e tentas ser ativo nas redes sociais para ter seguidores, teres patrocínios, teres mais apoios. Eu acho que isso, as redes sociais, eu acho que é mais pelo retorno financeiro, mais pelo retorno financeiro. Penso Mas que agora vou-te dar aqui algo que a maior parte dos nossos entrevistadores, atletas, nem tanto do jiu-jitsu, mas das outras lutas, não é, Daniel? Do MMA e do kickbox, nos dizem que a importância da rede social a eles como atleta é o quanto mais dinâmica for a rede social deles, mais pessoas têm. Não, Mais claro que sim, sem dúvida. Não, não, não abertura, toda. mais Exatamente. oportunidades, Claro que as sim. grandes ligas vão buscá-los. Ou Sim, seja, sim, sim. uma grande liga, eu sou um atleta médio, tenho 500 mil seguidores, sou um atleta medíocre com 500 mil seguidores e tenho outra pessoa ao lado que é um atleta excepcional de competitividade, mas tem uma rede social de 1000 pessoas e eles vão buscar o de 500 mil pessoas, embora ele não seja tão bom Não, atleta. claro que sim, claro que Mas é sim, claro que um sim. fenómeno que acontece esse fenómeno. No entanto, para ti, que és dono da academia, Também é é quase importante as redes sociais, claro que sim, é obrigatório e claro que tu sim. apostaste nas redes sociais. Mas Essa dinâmica fez a diferença para puxar pessoas? Não, claro que sim, é aquela parte do retorno financeiro, não é? Se tu tens um produto, não é? Que ninguém hoje em dia lê um jornal, antigamente se calhar tu punhas a tua academia no jornal e toda a gente via o jornal, olha a academia X, ok? Ninguém pega no jornal. O jornal hoje é o telemóvel, então tens de ter o Instagram, o Facebook, ou seja o que for, para tu postares lá o teu anúncio. E a nossa página é o nosso anúncio. Claro que aí é que tu tens que ser dinâmico, embora a gente queira ou não queira, não é? Claro que a gente tem que ser um bocadinho dinâmicos, claro que para termos, não é para termos seguidores, mas para a gente apresentar o nosso produto, não é? E para que quanto mais pessoas vejam o teu produto, não é? Isso é probabilidade, não é? Quanto mais gente ver o teu produto, mais atletas tu vais ter, não é? Isso Procuram eu vejo, é, sociais, a academia, procuram a academia pelas redes sociais. sim, é quase sempre, é quase sempre, é quase sempre. eu vejo uma pequena diferença ao que vocês estão falando sobre o que o Atílio falou e eu estou olhando para o jiu-jitsu de fora, eu não sou do jiu-jitsu. Diferente do kickbox, do MMA, que existe várias ligas, vários promotores fazendo eventos, o jiu-jitsu, ele é uma coisa muito mais organizada. Tem todo um para tu chegar naquele determinado campeonato, tu tem que rodar aquele campeonato europeu, tu vai se destacando, vai crescendo e vai, né? Então, vou pensar assim, o gajo que é muito bom e não tem uma rede social no jiu-jitsu, ele vai crescer porque é inevitável. Com essas ligas, ele vai ultrapassando essas fases e vai chegando nas ligas maiores. Já na luta em pé, no MMA, são muitos promotores e eventos que não fazem parte de liga. Então, para esses promotores, sim, eles precisam de pessoas que tenham uma rede social, que vendam muito bilhete. Eu acho que a dinâmica é um pouco diferente do jiu-jitsu para os outros esportes de combate. Nesse sentido, não sei se os senhores conseguem Uh, perceber. Sim, é um bocadinho por aí. Claro, quem tem mais. É muito forte nas redes sociais, claro que faz um bom trabalho também na sua área, não é? Seja um bom atleta, mas que aposte muito nas redes sociais, seja mais visível, o nome dele vai ser mais falado no ouvido das outras pessoas, não é? Aquele atleta que é mais escondido, mais reservado, se calhar não é falado no ouvido das pessoas, embora, até podia ser o melhor, até pode ser o melhor, mas as pessoas querem ver aquilo que está sempre lá presente, não é? Que está sempre ali a dizer asneiras ou a incendiar, não é? E eu acho que é muito por aí, mas claro que sim, a rede social é algo muito importante em qualquer área, na nossa área, não é? Para um atleta profissional, ou para um professor que tenha uma academia, não é? Para uma academia, no fundo, não é? Tu Claro que tens, sim, é inevitável. tu tens patrocínios ou marcas a colaborar contigo ou ainda não? Não, não tenho, não tenho. Sempre tentei fazer. Sempre, a gente, claro que sempre no início procura, mas agora também cheguei a um ponto que eu consegui atingir, atingir um. Não é algo aquilo que eu queria, não é? Mas já atingi uma fase de, pá, de sonho, não é? Claro que eu tenho ajudas de amigos, de atletas, não vou dizer que não.
de apoiantes, patrocinadores, mas não, às vezes esses próprios patrocinadores nem querem ser revelados, não é? Não querem, acreditam mesmo no meu trabalho, estás a perceber? E não querem usufruir do meu trabalho para eles serem reconhecidos perante outros. Por isso, acho que isso também é um bocadinho do meu trabalho, não é? Dos valores que aquilo que eu proporcionei, que as pessoas acreditam, não é? Aquilo que eu tento passar e no crescimento da equipa, e as pessoas veem que o jiu-jitsu, a minha equipa, os meus atletas, eles sabem ver, conseguem ver aquilo que eu quero atingir, então veem que é algo bom, algo diferencial de um outro desporto, e claro que apostam, ajudam e apoiam. Nós já falámos que é uma verdade, que é o jiu-jitsu neste momento, é o desporto que mais cresce a nível mundial. Dentro dos desportos de combate, é de longe o que em poucos anos tem explodido. Há realmente alguns fatores que diferenciam o jiu-jitsu. Um deles, para mim, o mais importante de tudo é que o jiu-jitsu tem uma divisão de competitividade que é mais justo. Porque, além de ser dividido por pesos, também é dividido por faixas etárias. O que faz com que não aconteça, como me aconteceu, por exemplo, a mim, na fase final da minha carreira de lutador, eu já estava com uma fase avançada, 37, 38 anos, ou seja, em final de carreira, e estava a subir ao ringue e a competir com indivíduos de 20 anos. E nota-se uma diferença de performance física, inevitável, biológica. O jiu-jitsu tem essa divisão toda dos adultos, Master 1, Master 2 e dos pesos. E isso é muito... E das faixas. E das faixas. E ainda tem a divisão das faixas também, é verdade. Portanto, não há grande diferença técnico-tática como pode acontecer, como aconteceu a mim muitas vezes, eu com poucos combates, se calhar a subir ao ringue com pessoas com muitos combates. O jiu-jitsu é muito justo nisso, não é, Guilherme? Sim, claro que sim, sem dúvida. É justo e é como tu dizes, não é? Outros desportos, tu não vês, por exemplo, um atleta, não é? Eu chamo de atleta porque tem que ser atleta. Uma pessoa com 60, 70 anos, às vezes até 80, a ir competir tem que ser um atleta. Não é um idoso, não é uma pessoa normal. É um atleta. Que ele treinou e está ali. Então, se está ali, tem que ser o atleta, considerado atleta. Temos atletas de 60, 70, 80 anos a competir, tanto masculinos como femininos. Isso é deslumbrante, não vemos isso em outro desporto qualquer. Uma pessoa, às vezes, com 60 anos a começar no jiu-jitsu, às vezes mesmo 70, e a querer competir. Isso é brutal. Claro que temos atletas e atletas, não é? Nós temos, no caso agora do Mundial, o Megaton, não é? Com 60 e poucos anos, foi competir em adulto. Pá, aquilo é brutal, não existe isso em lado nenhum. O homem é um sinónimo, pá, é fora de série, não é? Quem diz ele, dizemos outros. E essa parte da competição, eu incentivo muito a competir. Já não estou a falar das crianças, estou a falar agora dos adultos, às vezes até dos mais velhos. Que ao longo da nossa vida, não é? Nós temos dificuldades, vamos ter dificuldades, às vezes vamos ter e não sabemos, não é? E às vezes temos. E para a gente aprender a contornar essas dificuldades que a gente tem ou que vamos a vir ter, não é? Se a gente tivermos uma rotina de treino, inscrever-se no jiu-jitsu, e a primeira coisa que eu digo, pá, tu queres competir, claro que ele experimenta, gosta, ao fim de um mesinho estar ali, não queres competir, e põe logo ali o bichinho. Pá, mas eu não quero ganhar medalha, não sei o quê, não quero. Não, isso não tem nada a ver com ganhar medalha, tu seres melhor que o outro, isso tem a ver contigo, porque tu queres ir competir, só vais ter a ganhar com isso, que é, se tu aceitares ir competir, o que é que vai acontecer? Vais começar a ser mais assíduo nos treinos, não vais querer faltar, vais ter que evoluir. Vais te alimentar melhor porque vais ter uma boa performance, se calhar vais ter que perder peso ou melhorar o teu físico. Vais ter que treinar todos os dias o teu físico, vais treinar melhor a tua mobilidade, vais dormir melhor. Se vias aquelas cervejas todos os dias, já vais ter que deixar de beber para teres um bom físico. Em vez de comeres aqueles fritos, se calhar vais ter que deixar, vais optar. Só vais ter coisas a ganhar. Então nós estamos a preparar o nosso corpo, ali a uma disciplina, a uma rotina, para aquele dia. E se a gente perder ou ganhar, aquilo não é importante para ele. Claro que a gente todos quer ganhar a medalha de ouro, aquilo acho que é uma benesse, acho que é a última coisa na cadeia hierárquica do orgulho da pessoa. Acho que o trajeto que ela teve até entrar no tatame, acho que é importante do que depois do tatame até receber a medalha, se recebeu. Ok? E aquela pessoa que às vezes tinha uma depressão ou tem uma dificuldade física,
se já for atleta, ele já vai sofrer, digamos assim, a treinar, vai ter que esforçar, aquele dia que não quer vai ter que ir, e se vai levar para a vida. Então, se uma pessoa tem uma depressão, vai ir abaixo. Não, mas eu sou atleta, então eu ser atleta tenho que contornar isso. Então tenho que levantar a cabeça, tenho que manter a minha rotina. Se tiver uma dificuldade física, pá, naquele dia estava cheio de lesões e não sei o quê, fui treinar e não parei. Não, hoje em dia estou com esta lesão, ou já estou meio acamado e não sei o quê, não, vou-me ter que levantar, vou ter que ir à fisioterapia. E eu acho que isso é que é importante, a parte de incutir a competição na vida de uma pessoa sénior, adulta, seja o que for, que é preparar a gente para o que aqui vem, para o que vai vir no futuro. A gente vamos ser muito mais fortes, muito mais resilientes se algum dia experimentarmos a competição ou se tivermos uma rotina ativa de treino. E claro que a competição é um veículo para a gente atingir o auge nosso físico, tanto físico como mental, vamos atingir esse auge muito mais rápido do que nunca experimentar a competição ou não ser um atleta de jiu-jitsu, por exemplo. Sem Sabe as dúvida, palavras. sem dúvida. A gente tem que ficar preparado para as vicissitudes da vida. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo, sem dúvida. Olha, recentemente, isto é muito recente, o UFC, na sua empresa, criou agora o UFC Fight Pass Jiu-Jitsu, em que está a fazer tipo o TUF, que o Ultimate que havia, aquele reality show do MMA, está a fazer para Jiu-Jitsu no Gi. Já criou uma arena Jiu-Jitsu específica, portanto, será que é uma nova era dentro do grappling? Talvez sim, claro que o americano sempre tenta puxar a brasa para a sua sardinha, não é? Eles vêm sempre do wrestling, são fortes no wrestling e eles não gostam de dar o braço a torcer, então eles não querem perder com pano, então tentam sempre, não é como eles têm já aquilo montado, tentam beneficiar disso, então tentam apostar e veem que o jiu-jitsu está a ter um bom retorno populacional, cada vez mais gente a treinar, claro que eles têm que apostar, não é? Se mais gente, mais população está a treinar jiu-jitsu, eles têm que apostar naquilo, senão alguém vai apostar naquilo antes do UFC, então eles tiveram que apostar nisso. Claro que é um. Claro que pode ser um veículo com mais aposta, mas e se calhar no futuro até pode, os americanos, esta população mais jovem, pode vir a crescer mais com isso e isso pode mudar ao longo do tempo. Mas claro, quem treina com pano, eu por exemplo, eu treino, gosto mais de jiu-jitsu com pano, não é? Treino muito pouco no gi, por opção. Às vezes gosto do no-gi, mas eu acho que o jogo com kimono é muito mais bonito, é mais delicado. Quem gosta de jiu-jitsu a sério, para comparar, para quem nos está a ouvir e se calhar não faz jiu-jitsu ou não percebe muito jiu-jitsu, quem gosta de carros, não é? Se calhar vai querer conduzir um Ferrari e não conduzir um Fiat Punto, não é? Com um Fiat Punto só tem a primeira, a segunda, a terceira, se calhar alguns não têm quinta, se calhar, mas tem a quinta, não é? O Ferrari tem ali muitos botões, não é? O no-gi é um jogo muito mais básico, mais rápido, posições mais simples, não temos o kimono, não é? Claro que a gente com kimono tem estrangulamentos de lapela, temos aqueles ajustes da lapela, não é? Um jogo muito mais bonito, não é? Mais de xadrez, mais pensado. O no-gi é um jogo muito mais rápido, não é? Mais com gás. Eu acho que o no-gi também, o jiu-jitsu com pano, eu acho que nunca vai parar de existir. Porquê? Porque se a gente, falamos agora recentemente disso, não é? No quadro anterior, que é a população mais sénior, não é? A população mais sénior, porque é que treina jiu-jitsu? Porque é uma luta, não é que seja mais parada, não é? Mas um jogo mais calmo, não é? Dá para fazer aquela raspagem da tesoura, dá para subir, estou ali a segurar. Se eu estou sem gás, aquele dia pá, que estou mal, e eu amarro ali o gás na guarda fechada e tento trabalhar da guarda fechada e tentar finalizar. É pá, o no-gi não tem isso. O no-gi é tudo muito mais rápido, mais explosivo, e para uma população mais sénior, para uma mulher que está a querer iniciar, se calhar não vai querer já esse tipo de contacto, não é? Aquele suor, não é? Por isso acho que o jiu-jitsu com kimono nunca vai, nunca vai extinguir, não é? Se calhar na população mais jovem, não é? Se o UFC e outras empresas apostarem mais, claro que pode vir a subir um pouco, mais pelo retorno financeiro, porque eu, é o que eu ouço a falar e vejo, não é? Os grandes atletas de jiu-jitsu gostam de pano, preferem pano, não é? Principalmente os brasileiros, lá digamos assim, ou os europeus gostam muito de pano. Os americanos não tanto, mas por causa dessa questão do wrestling, não é? Mas claro que pá, agora só o futuro é que sabe, mas o pano nunca vai parar de existir, não. Concordo contigo, concordo. Quanto mais velho, ou seja,
Eu quando digo velho, é melhor. Tipo vinho. Quanto mais velho, melhor. Exatamente. Quanto mais velho tu ficas na Nós temos mais sabedoria, temos mais aquele controle, temos a mais delicadeza, não é? Mais preferes o pano e isso acontece comigo. Eu prefiro cada vez mais o pano, sendo que numa fase dos primeiros anos gostava muito de no-gi, porque eu fazia muito MMA, mas o no-gi realmente potencia pessoas com mais explosão física e muitas vezes essa explosão ou destreza física acaba no no-gi, consegue superiorizar ou eles conseguem sair das posições e não quer dizer que tenham mais jiu-jitsu que o colega ou que percebam tecnicamente mais que o colega, apenas são fisicamente se calhar melhores. Exatamente, tem mais força, não é? Tem mais explosão, não é? Exatamente. Mas realmente os americanos pegam muito do no-gi. Mas especificamente isto do UFC é engraçado que o gajo é mesmo do jiu-jitsu, um dos cartazes, que é o Musumeshi, bem do jiu-jitsu, mas é do jiu-jitsu sem pano, não é? Mas é um gajo que vem mesmo do jiu-jitsu, mas eu tenho ouvido muitos faixas negras brasileiros a dizer que vai chegar a uma altura em que a modalidade de jiu-jitsu vai ultrapassar o MMA. Tu acreditas nisso? Acredito, sim. Ainda ouvi também já um podcast que era do André Pederneiras, da Nova União, que ele também, pronto, é atleta de MMA e é grande treinador de atletas de MMA, não é? Deves conhecer, não é? Eu conheço pessoalmente. Um gajo E ele fala mesmo isso, que o MMA vai chegar a um ponto, ou já está num ponto, que já não passa daquilo, não é? E o jiu-jitsu vai passar o MMA, e não é passar, o jiu-jitsu já passou, o jiu-jitsu tem mais atletas do que atletas de MMA, porque acho que o atleta de MMA vive aquele sonho de ser um campeão do UFC, depois claro tem um retorno financeiro que um atleta de jiu-jitsu não tem, não é? Mas não é fácil não é fácil ser um atleta de MMA, porque ser um atleta de MMA requer seres bom em várias vertentes, não é? Para tu seres bom em várias vertentes tens que deixar de trabalhar, para deixares de trabalhar tens que ter apoios, mas não é fácil ter apoios, não é? E depois chega ali um ponto que a pessoa acaba por desistir, que vê que não é viável para a vida dela. E nós temos muitos, e para não falar da população sénior, mulheres e crianças, acho que o jiu-jitsu tem uma cultura, não é? Tem um lifestyle próprio, não é? E eu às vezes para explicar o jiu-jitsu às pessoas, não é? Ou quando as pessoas vêm ter comigo, o que é que tu vês o jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu, eu digo, pá, o jiu-jitsu é a minha religião, não é? É a mesma coisa, cada um tem a sua religião. O jiu-jitsu é a minha religião, eu acredito nos valores do jiu-jitsu, sei aquilo que é bom e sigo os valores do jiu-jitsu, não é? E é um lifestyle, não é? É a mesma coisa que um surfista gosta de ir apanhar ondas, um jiu-jiteiro sente a necessidade de ir para o tatame e ir para o tatame rolar, não é? É a mesma coisa se calhar um gajo que gosta de jogar golfe, tem que dar-te a casa todos os dias para se sentir bem. E em relação do jiu-jitsu para o MMA, não é claro que não havendo aquele contacto direto, não é? Do soco, dos chutes, a gente vai chegar a um ponto da nossa vida, não é? Atingimos uma certa idade que a gente não quer estar a levar pontapés nem socos todos os dias. Nem Aquilo consegue. não é, nem consegue, aquilo não é viável, não é? Não é viável para a nossa saúde. Não dá. Não dá. A gente, não dá. Estás a falar com um exemplo disso. Sim, e tu sabes? Eu não consegui lutar mais porque cheguei a um ponto que o meu corpo não me deixava. Não deixa, não é? E tu no jiu-jitsu, se calhar achaste o jiu-jitsu, olha, isto que agora se calhar eu me consigo enquadrar, consigo fazer. Ponto. Exatamente. O jiu-jitsu E o jiu-jitsu, um vazio que ficou na minha vida. exato, é isso mesmo. Exatamente. E depois eu vejo tipo um carro. Sabes quando tu andas com o carro, um carro velho, e tu andas com o carro até o carro estourar, até estourar o motor, não dá mais. Foi o que aconteceu. Aos atletas de luta de MMA ou de outra luta em pé, a partir ali dos 35, 36, tu andas com o carro, ou seja, tu andas com o teu corpo até um ponto que o carro estoura. E foi isso que me aconteceu nas minhas últimas lutas. Nas últimas lutas, eu não queria lutar. Eu já não queria, não conseguia, não me sentia bem, o corpo não funcionava, doía-me os cotovelos, eu acordava de manhã, não conseguia pôr as costas direitas, doía-me os lombares, doía-me os joelhos, claro. Eu estava estourado. E o jiu-jitsu tem realmente a característica que tu consegues controlar o ritmo do treino, consegues ficar,
consegues às vezes acelerar, outras vezes travar, pá, e não tem o impacto traumático das pancadas, obviamente, não é? Claro. Tu dás um E, toque, bates, ok, continua. parou, exatamente. E para terminar essa parte da tua questão do MMA para o Jiu-Jitsu, acho que outra coisa que o MMA também tem muito a perder, não é? Que é aquela parte antes da luta, não é? Aqueles 2 dias antes, que eles estão lá a falar no microfone, a atirar um ao outro, a insultar um ao outro, a provocar um ao outro. E isso acho que o MMA, claro que isso vende para a luta e tende a crescer, e a população jovem tende a crescer, mas acho que aquele guerreiro, aquele lutador raiz, já não vê isso tanto com bons olhos. Eu falo por menos por mim e por algumas pessoas que vêm do jiu-jitsu que já não veem MMA. Eu já não vejo MMA já há uns anos, mesmo por causa disso, pelo show-off. Não é? Já estamos a chegar a um ponto que é que passa como o WWE, não é? Aquilo parece que é já tudo combinado, que é já tudo certinho, que claro, já há muito dinheiro envolvido, muitas apostas, e a gente depois chega a um ponto, pô, isto não é verdade, não pode ser assim, não é? Portanto, E que tu não és fã de trash talk. não. Eu sou aquele, aquele, digamos assim, pronto, eu também sendo como professor, não é? Tento passar bons valores, não é? No trash talk a gente temos que tirar um bocadinho, não podemos ter aqueles bons valores, se a gente se tiver bons valores, não. Aí olha aquele gajo que disse aquela asneira, bora ver, bora. Não, se a gente tiver bons valores, ninguém quer saber da gente. E acho que no trash talk a gente tem que excluir um bocadinho, temos que ser aquilo que realmente não somos. Eu acho que no trash talk muitos dos lutadores dizem ou são aquilo que não são. Estás a perceber? Eu acho que é um bocadinho assim. São fakes, são. Há muitos que Exatamente. exageram, não é? Vestem uma personagem, exageram Exatamente. e tu depois isto não cola muito. Exatamente. Mas eu como a minha prática no início, os meus primeiros anos de miúdo, eu comecei pelo kickbox e muito rapidamente da competição de kickbox comecei a fazer boxe também. Percebi muito rápido que o boxe tem muito esta essência da rua. O boxe é uma luta e não é uma arte marcial. O kickbox já tem a vertente marcial das graduações, as saudações, Exatamente. mas Sim, o boxe sim. não. E este trash talk é uma coisa muito do boxe, muito bairrista, de Sim, rua, sim. É. Exatamente, concordo contigo. mas isto vende, não é? O Pois problema é que vende. isto vende Exatamente. e as organizações são business, são negócios e a polémica vende. Realmente, sem dúvida nenhuma que a polémica vende, não é? Dito isto tudo, dentro da modalidade, qual é para ti o GOAT? Qual é o atleta de jiu-jitsu que tu eleges como teu número 1? Opa, isso é difícil. Isso é difícil. Claro que eu sou um gajo que gosta muito da velha guarda, não é? O número 1 é difícil. Tem vários atletas que eu me identifico um bocadinho no meu jogo, não é? No meu jiu-jitsu, não é? Enquadro muito ali no Rómulo Barral. Às vezes nem é por aquilo que eles atingem, não é? Mas por aquele estilo de jogo que se identifica ao nosso, não é? Pessoas que a gente vê com bons valores, não é? Por exemplo, o Rómulo Barral, também gosto muito do Bochecha, do Vieira. Não tem um único, não é? Sigo ali uns ali daqueles old school, gosto muito daquela geração old school, não é? Ali, acho que eles se completam, não é? Gosto muito ali dos old school. Daniel, eu quero te fazer esta pergunta, mas tu não percebes nada de jiu-jitsu, portanto. Só identifiquei o Bochecha, que é o que está no ar, né? Não, pá, eu gosto muito do Roger, mano. Gosto muito O do Roger Gracie, sim, também sim. Pá. Claro que ele é um atleta muito bom, mas é tal coisa. Se calhar eu não falei dele, eu pensei nele, mas não falei dele, mas é aquele gajo que ele é muito reservado nas redes sociais e ao não aparecer nas redes sociais às vezes não fica na nossa cabeça. E às vezes é um bocadinho por aí, mas claro que ele é um dos top a nível mundial de sempre, não é? Viste a entrevista dele no ConnectCast em que o entrevistador, o dono do programa, o Alexandre Moraes, que diz que foi a pessoa que ficou mais nervosa a entrevistar porque ele entra com aquela postura e está o tempo todo com a mesma linha, com aquela postura, aquela tranquilidade, que era igual quando ele lutava sempre da mesma maneira. Exatamente, e eu acredito que ele era um gajo que, por exemplo, não acredita no trash talk, nem tinha jeito para fazer aquilo, nem faria, estás a perceber? É daquele atleta
mesmo o samurai, ele chega lá com a espada dele, é para combater, é para combater. Eu não tenho que falar, estás a perceber? Ele é O- gentleman. eu identifico-me bastante com a linha de trabalho do gajo, porque o gajo faz o básico, muito Exatamente. simples, muito bem feito, como diz o brasileiro, sem firula, sem inventar, chega ali, tal, tal, faz o que tem a fazer, está tudo no fim, cumprimento e tal. E eu também era um bocado assim, sempre que lutei, era assim um bocado, chegava, fazia o que tinha a fazer, saía, acabou, sem, sem isso. Agora, comparativamente a outros desportos, pá, nomeadamente o desporto que domina a comunicação social, que é o futebol, pá, nós não vemos em desporto de luta nenhum ninguém insultar a mãe ou a cuspir ou fazer aquele tipo de coisas que nós vemos no futebol constantemente, que não é educação, que é deseducação, porque estes Exatamente. práticas, os insultos, a agressão, o próprio fingir que foi falta, o, o, o teatro sobre a tentativa de puxar um cartão amarelo, o enganar o árbitro, isso tudo é quase como criar na criança mau caráter. Yeah. Por isso é que eu acho que o jiu-jitsu vai vingar mais com o MMA, mais por causa também de um bocadinho disso que estás a querer dizer, estás a perceber? Eu acho que é um bocadinho por aí. Claro que o futebol não é educação. Eu tenho pais que querem pôr o filho no jiu-jitsu mesmo para desviar do futebol, porque não acreditam no futebol. Que já não veem o futebol como um desporto, não é? O futebol é um negócio, não é? E um mau negócio, não é em termos de dinheiro, claro que em termos de dinheiro é o desporto com mais rentabilidade, mas em termos de valores. E acho que cada vez mais com as guerras está a ver como o mundo está, os pais e as pessoas, os adultos, cada vez mais olham para os valores. Não, eu quero o meu filho com bons valores. Os valores estão-se a perder. E a população está a regredir em termos físicos, em termos mentais, e em termos mentais é um bocadinho mais, muito por causa disso, por causa dos valores. E as pessoas procuram o jiu-jitsu mesmo por causa dos valores. Algumas procuram por causa dos valores. Olha, mas tu já tinhas uma academia aí na terceira, não é? Tinhas uma. Eu tenho uma em Angra. Tenho uma em Angra que é em Angra do Heroísmo, na cidade. Fica num ginásio, no Lameirinho. E depois tenho esta aqui em minha casa. Mas como é que surge então esta nova academia, esta recente? Quer dizer, tu tens uma e disseste assim: olha, vou fazer outra porque. Não, De onde é que vem a necessidade? isto vem na altura do Covid. Isto veio na altura do Covid. Porque na altura eu só tinha a academia em Angra e as pessoas aqui são muito, não é bairristas, mas são muito como as pessoas vivem numa ilha, então as pessoas, se eu tenho um produto do outro lado da ilha, as pessoas não vão. As pessoas pensam que andar meia hora de carro que é muito, então as pessoas não vão. E eu sei que tinha aqui uma, uma oportunidade, não é? De ter aqui uma equipa, porque eu estava a ver, os meus filhos eram pequeninos na altura, tinha 4 anos, 4, 5 anos, a minha filha tinha 5, o meu filho tinha 1 ano, não é? Ou se calhar já mais qualquer coisa. E via, pô, os meus filhos vão crescer, eles não vão ter algo para praticar aqui, não vão ter aquele grupo de amigos, porque eu queria que eles tivessem um grupo de amigos ligados ao desporto, que eles convivessem, lutassem jiu-jitsu, viessem cá a casa a treinar jiu-jitsu, ou que eles praticassem jiu-jitsu e a comunidade fosse forte no jiu-jitsu e já criar ali uma comunidade de jiu-jitsu como a comunidade de surf, estás a entender? Para desviar de maus hábitos, maus vícios, maus caminhos. Então eu estava um dia na garagem da minha avó, estava na altura do Covid, tudo fechado, eu olhar para a garagem, eu tenho que ter jiu-jitsu aqui. Eu vou começar com as crianças, eu vou remodelar isto para uma academia de jiu-jitsu. Então no Covid eu comecei a remodelar a garagem para uma academia de jiu-jitsu. Então foi o que surgiu, que é o que eu digo muitas vezes. Às vezes, quando estamos no nosso pior, na pior fase, que é a resiliência, é quando a gente cresce, a gente deve apostar. E ao longo da minha vida, eu sempre fui crescendo em termos pessoais na pior fase. E então, pronto, eu fiz a academia, pá, eu abri, já tinha a turma cheia. Antes no primeiro treino já estava cheio de miúdos. E claro que depois já estava a sentir a necessidade, pá, isto está pequeno, isto já está pequeno, já não dá, porque a garagem, o tatame era 25 metros quadrados, era muito pequeno. E então eu fiz outra, depois
porque eu também tive um problema, não foi eu, foi a minha esposa, teve um problema de saúde grave e mais uma vez a resiliência veio ao de cima e eu senti a necessidade de criar um espaço na minha casa para eu ser forte, não é? Para eu ficar forte. Então, para eu ser forte, tenho que treinar jiu-jitsu e treinar todos os dias. Então, criei um templozinho, não é? Uma pequena academia, já um tatame um bocadinho maior, com um jardim também à volta, tudo bonitinho. Fiz essa academia há coisa de 3 anos e já estava pequena. Chegou um ponto, epá, isto já está pequeno. E já estava pequeno, já dividi a turma dos miúdos, a turma dos adultos também já não cabia lá e surgiu a oportunidade, não é? E fazer este espaço. Comecei a construí-lo em novembro e abri as portas há 15 dias. Tem uma área de tatame com 80 metros quadrados, aqui mais ou menos, ok? De Ô tatame. Machado, E, puxa um pouquinho a regra. Tu consegue fazer aí um 360 para a gente ver? Fiquei Tem curioso aqui agora, eu quero ver as paisagens aí, pô. ok, tem aqui a área de tatame, 80 metros quadrados. Depois tem ali um janelão, não é? Depois está aqui a parte da recepção. Tem aqui mais umas janelas com verde. Aqui se calhar está muita claridade, não dá para ver o mar, não é? Depois tem o mar lá ao fundo, não sei se dá para ver. Dá. Dá. E depois tem aqui um jardinzinho aqui que as plantas estão a crescer. Vai ser aqui um jardinzinho com umas árvores de fruta ali. Aqui umas bananeiras e um jardinzinho tropical. E às vezes até a gente faz ali um churrascozinho ali no final do treino. E acho que é um espaço bastante agradável. Um espaço bastante agradável. Muito parece aqueles dojos, aqueles dojos japoneses de Okinawa. Exatamente. Está muito É o fixe. sonho de todo mundo, né? Só voltando um pouquinho, só um adendo, eu gosto muito de refletir sobre isso. O ser humano, falando de comparação do interior, falar do Brasil, né? Interior para a cidade, as pessoas, isso acontece cá também. O ser humano ele começa a crescer, jovem, ele olha para a cidade como algo que vai ascender, né? Eu preciso ir para a cidade para ganhar mais, para estudar, para conquistar, e todo mundo larga o interior, a sua vida ali naquela comunidade e vai em busca do sonho. Só que depois, com o passar dos anos, trânsito, violência, o cotidiano, a correria, a péssima alimentação, uma série de fatores, ao final da vida, as pessoas conseguiram toda aquela riqueza e depois elas voltam para o simples, né? Para viver o final de vida. Claro Então a que gente faz o sim. caminho inverso, né? A gente tem o básico, o necessário para se viver bem, e vamos em busca de riquezas, e depois, no final da vida, aquilo no final nada adianta, né? Tu volta a querer ter contato com a natureza, ter uma vida muito mais tranquila. Eu acho que a gente está sempre na contramão, né? O ser humano. É porque o ser humano pronto, é ganancioso. O ser humano quer ganhar dinheiro e a gente ganha dinheiro na grande cidade porque tem mais população, não é? A gente consegue vender o nosso produto muito mais facilmente e tem mais retorno, não é? Claro que se a gente for para uma aldeia, vamos abrir uma academia de jiu-jitsu, uma aldeia com 500 habitantes, não é? Claro que a probabilidade da gente ter uma equipa, se calhar com 20, 30, 50 elementos, vai ser muito difícil, não é? Mas eu acredito e vejo isso acontecer cada vez mais com estas guerras todas, com a confusão, por exemplo, cá em Lisboa, não é? O Porto, se calhar, nem tanto, a minha família está no Porto, eu vou muito ao Porto, mas já está a ficar um bocadinho, mas Lisboa, por exemplo, está saturado. Eu quando vou a Lisboa eu quero me ir embora, e quem está lá quer vir embora. E eu quando recebo uma pessoa de Lisboa, vem cá treinar, eles todos querem vir para cá viver. E está a acontecer muito, mas está mesmo a acontecer. Por exemplo, eu vivo aqui na ilha, a ilha tem à volta de 60 mil habitantes, eu vivo numa aldeiazinha norte, numa freguesia, tem 1000 habitantes, mas claro que isto é tudo perto, não é? Tem 1000 habitantes, e nesta freguesia já tem muitos americanos vir cá viver, porque eles começam a acreditar e a aproveitar mais a essência da vida, ter mais tempo para eles, mais tempo para a família, segurança. E foi isso que eu também procurei quando saí do Brasil para cá, porque a minha filha já tinha nascido, aquilo estava mal, a insegurança também é muito grande, a vida também não é fácil, é cara. Aqui as coisas são muito mais acessíveis, a gente temos tempo para nós próprios, não é? Para a nossa família. E há muitos americanos a querer vir para cá, ainda a semana passada veio um americano para cá viver há 3 semanas, que era a casa do avô dele, mas ele tem negócio acho nos Estados Unidos, é um gajo jovem, desportista,
Já comprou o kimono, já está aqui a treinar também. E tem muitos americanos a vir para cá viver e claro que eles já procuram jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é algo muito falado nos Estados Unidos, e eles próprios já procuram colocar os filhos, não é? Os filhos eles próprios a treinar jiu-jitsu. E a semana passada também recebi outro americano que também veio para cá viver há coisa de um ano, pôs o filho no jiu-jitsu no último sábado, tem 4 anos, tem uma turma para os 4, 5 e 6 anos e acabou a aula das crianças e ele, eu também quero treinar, posso experimentar? Posso, já pagou a inscrição, já está a treinar, ele diz que quer ficar um guerreiro como nós, ele quer ser um guerreiro, já quer ir competir e tudo. Não, mas eles conseguem se aperceber do que uma pequena cidade, não é? A gente cultivar para comer, a gente pescar para comer, a gente ter ali umas galinhas para comer, a gente voltar um bocadinho ao nosso antepassado, a gente tem muito a ganhar, não é? A gente fica com tempo para nós próprios. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, já me disseste que não gostas de trash talk, já me disseste que gostas mais do pessoal do old school, mas qual é a tua opinião sobre o Gordon? Gordon Ryan, é vilão ou é herói? Ele é um bom atleta, não vou dizer que não, porque estava a mentir. Claro que é um excelente atleta, não é? Mas claro que é um atleta americano, não é? E a cultura americana é aquilo. Não é uma crítica, é como ele é, ponto. É o melhor pelo menos para já, do no-gi, não é? De kimono, a gente não sabe porque eu não luto com kimono, mas acredito que não ia ser tão bom como é, não é? Mas claro que ele tem o seu próprio mérito, não é? Ele também tem algumas limitações físicas, não é? Tem alguns problemas de saúde que ele tenta sempre estar ali a ultrapassar, não é? Mas claro que ele é um atleta fortíssimo. Também não deve ser tudo natural, não é? Mas não lhe tiro o mérito, não lhe tiro o mérito, claro que não. É um poço, pá, de sabedoria, claro que sim, sabedoria, que ele tem bastante técnica, tem força. Gostas dele, gostas da imagem ou não gostas? Não gosto nem desgosto, aprecio ele, sigo ele, não é aquele atleta uau, brutal, claro que gosto das lutas dele, gosto de ver as posições, aprendo, não é? Mas não é um atleta que admiro, porque a gente para admirar uma pessoa não é só por ele ser o atleta, é por o caráter da própria pessoa, não é? Mas eu não acredito que ele seja também uma má pessoa. Claro que cada um tem o seu feitio, não é? Acredita nas suas ideologias, não é? Os seus valores, mas eu gosto dele, não desgosto, não desgosto. Pá, eu acho genial o facto de ele, antes de entrar nas lutas, levar o envelope. Daniel, eu sei que tu não és da área, não sabes, mas este americano... Eu conheço o Gordon. Conheces? Ele, quando vai para as lutas, leva um envelope em que escreve o nome da finalização que ele diz que vai acabar a luta. E chega lá, entrega a um juiz. Luta e pá, isso, Guilherme, é genial, mano. O gajo tem que ter uma confiança. Não, tem uma confiança, é aquilo que ele treina, mas eu acredito, por exemplo, se o Roger Gracie também se ele entrasse muito dessa linhagem, se ele fizesse o mesmo, pusesse lá no envelope estrangulamento da montada cruzada, ele finalizava, e finalizava todas, estás a perceber? Nós acreditamos no nosso jiu-jitsu, se a gente treinar aquilo, se for para finalizar tem que ser aquilo, estás a perceber? É um bocadinho por aí, claro que o homem é fortíssimo, não é? Treina, e acredita naquilo, não é? Acredita, mas não lhe tira o mérito, claro que não. Ele tem o seu mérito. Pá, que ele às e vezes, o seu legado. Ele às vezes é um bocado arrogante e nas conferências de imprensa diz assim umas coisas um bocado atrevido, como tu dizes, ao estilo americano. Eu tenho momentos que acho piada, tenho outros momentos que venho a colocar-me eu no lugar do outro e passa-me pela cabeça. Em bom português, em bom latino, passa-me pela cabeça do género. Esse gajo, se me dissesse aquilo, eu batia-lhe, meu. Tipo, mas o que vende é isso, não é? Ele quer a explosão que é para as pessoas, uau, agora é uma. E depois é claro que a população mais jovem idolatra ele de uma forma brutal, não é? Para eles é um herói, não é para o povo americano. Mas ele está a fazer o papel dele, não é? Mas foi como eu disse, é o estilo americano. O estilo americano é muito assim, é muito explosivo, diz-lhe o que lhe apetece, faz o que quer.
mas claro que algum dia pode vir, se calhar até um próprio português a derrubá-lo, não é? Mas, mas toda a gente tem o seu tempo dentro das artes marciais, da luta, do próprio jiu-jitsu. Chega ao dia de toda a gente. Ninguém é invencível. Vai sempre haver um dia que alguém vai ser melhor que nós, não é? Isso é inevitável. Exatamente. Olha, tu tens aí alguma história de humor, alguma história engraçada relacionada com o desporto, ou com balneários, ou com sala, que nos possas transmitir aqui no quadro da parte final? É pá, claro que sim. Às vezes há várias, não é? Mas aquelas conversas de tatame ou de balneários, mas tive uma situação, se calhar caricata, agora se calhar é caricato estar a contar e estar a rir sobre isso, mas na altura um gajo ficou um bocadinho apreensivo. Foi numa das últimas missões minhas da NATO e eu por acaso parei em Marrocos, Casablanca. Então, para todo lado que eu parava, levava sempre a minha bicicleta no barco da Marinha, não é? Na fragata. A primeira coisa que eu fazia, antes de chegar a qualquer sítio, procurava logo uma academia de jiu-jitsu, não é? Havia uma academia de jiu-jitsu em Casablanca, a 1 hora e tal de bicicleta de onde eu estava. E eu, bicicleta, calor, cheguei lá um calor do caraças a andar, depois claro que na altura ainda não falava francês, o inglês não é muito bom. Demorei, em vez de 1 hora, demorei 2 horas a chegar à academia. Cheguei, pá, ele era o primeiro faixa preta marroquino, uma academia top, pessoal muito bom. Os marroquinos são acolhedores, são muito fortes também a nível físico, no boxe também são muito fortes, no jiu-jitsu igual, eles são um posto de força, não é? Também técnica. O treino foi top, o pessoal foi brilhante. Pronto, acabou o treino, eles não são muito aquele calor, aquela coisa mais de brasileiro, mais de latino, mais nosso, não é? Dar o abraço, ficar ali a conversar um bocadinho. Pronto, acabou o treino, fui para o balneário, cheguei ao balneário, lá, um gajo vai tomar duche, não é? Vai para o balneário é para tomar duche. E vejo os gajos todos a tomar duche de boxers, mas um gajo novo na altura, foda-se, é estranho eles a tomar de boxers, mas está-se pronto a tomar de boxers. E eu tiro tudo, vou tomar todo nu para o chuveiro e os gajos todos a olhar para mim. Alá, alá, alá. Tudo, põe-se tudo a correr. Eu, caralho, que é esta merda? Continuei a tomar duche. Lá vem o professor, mais não sei quantos gajos, já me queriam matar. E eu, caralho, eu sempre percebi o que é que estava ali a passar. E eu, depois o gajo a tentar explicar em inglês e depois é que eu percebi que para um muçulmano, os muçulmanos, não, o homem não se mostra nu para outro homem, não pode ficar nu. E eu, caralho, peço desculpa, não sabia e não sei o quê. Eu não sou muçulmano. Fui rápido pôr os boxers lavados, que era o que estava já ali à mão no banjo, boxers novos, e tomei dos boxers. E pronto, foi isso. Quase que saí de lá morto. Eu por acaso já sabia disso, porque eu já tive em competição 2 vezes que estive em competição. Já estive em Marrocos também, mas já estive em competição no Egito. Claro que agora um gajo sabe, mas um gajo novo, não é? Nunca tinha parado num país muçulmano. Pronto, mas... Eu por acaso sei porque me avisaram logo. Avisaram-me logo, olha, não faças isto porque é grave e tal. Por acaso avisaram. Mas ali ali a Norte da África toda, os magrebinos, aquele Norte da África todo, desde Marrocos, mesmo a própria Mauritânia, até lá ao fundo, ao Egito, os gajos são muito fortes em desportos de combate. São. Fortíssimos no Muay Thai. Os gajos têm uma aptidão para a luta e os marroquinos especificamente consideram-se país irmão português, eles consideram que Portugal é país irmão e o marroquino tem muita coisa parecida com o português, a maneira de falar, as mãos. Sim. Tanto é que os muçulmanos tiveram em Portugal, nós é que fomos um bocadinho mais fortes. Eles agora estão a vir outra vez. Pois estão. Eles agora estão a vir em massa. Vai ser mais difícil agora, mas vamos ver. Pode ser que no jiu-jitsu a gente os derruba. Não deixa de ser uma história, realmente, uma experiência caricata. Estava bom para estar no Brasil isso, Daniel. Cara, eu também não ia saber não, pai. Ia levar nos Não, mas gostei da experiência. Foi porreirinha a experiência. E depois disso já cheguei lá, entrei em contacto com ele. Os gajos vão-te buscar, são muito amigáveis, calorosos, recebem bem o pessoal, receberam-me super bem. Eu gostei muito da cultura ali marroquina, eles também se alimentam bem, têm ali boas alimentações,
tem aqueles aqueles sumos naturais pós-treino, é brutal. É um bocadinho a puxar ali para o brasileiro em parte gastronómica, ali pertinho do mar, tem ali um lifestyle tamémzinho porreiro. Tem. Olha, Guilherme, muito obrigado. Vou-te só pedir, antes de finalizarmos, para dizeres a morada das duas academias, para o pessoal que esteja na ilha ou que vá à ilha te possa procurar e a rede social também. Ok, pronto. Eu tenho, por acaso, tenho 3 redes sociais, não é? Tenho a minha própria, que é o Guilherme Machado Jiu-Jitsu, ou Guilherme Machado BGG. Depois tenho a da minha equipa, que é Guilherme Machado Jiu-Jitsu, ou GM Jiu-Jitsu. E depois tenho deste espaço, que é a Cycle. Este espaço a Cycle, claro que está numa quinta, não é? Tem a academia, depois tenho 2 bengalôs, não é? Que o pessoal, quem nos quer vir visitar, fazer uns campezinhos, que eu recebo também estrangeiros e pessoal que nos queira vir cá treinar connosco e visitar, pode ficar cá a dormir cá no campo. Tem a academia para treinar, tem natureza aqui para usufruir e um espaçozinho brutal. Depois tem a academia em Angra, que é o Lameirim, que também é um espaço também foi criado também para o jiu-jitsu, tem uma parte de workout, não é? Também brutal, mas claro, quem nos quiser visitar, recebo bem toda a gente, basta mandar mensagem, vou estar aí tal dia, as portas estão abertas para todos aqueles que nos querem cá visitar e treinar connosco. E também fica a promessa que eu em julho vou aí e ver se vou aí ao Bessa, que o Eurico também está sempre a dizer para ir aí, tenho que ir aí fazer um treininho com vocês, já está aí a promessa já dá muito tempo, a ver se desta agora eu vou mesmo para estar um bocadinho também contigo e com o Eurico, que já não rolo com ele há uns anos, conheço o Eurico desde a faixa branca. Espero que sim mesmo, para te dar um abraço. Daniel, temos que ir um dia à terceira. Não sei se, quer dizer, eu não sei se podes sair de Lisboa, não sei. Não tem problema nenhum. Posso, a mulher deixa. Ainda mais agora com o Mangalô, vou até colocar a faixa branca aí do Gil e tentar rolar. É isso, Daniel. Machado, muito obrigado mesmo. Obrigado, eu. Parabéns pela história de vida, pelo espaço lindo mesmo, pelo projeto que está fazendo. E pronto, conte com o Rei Sem Trono. Altinha, peço aos senhores, curta, comente e compartilha. Dá uma moral lá para o Machado, vão lá visitar a página dele, olha o grande trabalho que está sendo feito lá nas ilhas. Machado, Atílio, até a próxima. Um abraço forte para todo mundo, ok? Pessoal, façam o favor de ser felizes e sigam aqui a academia. Valeu! Nossa!